Olá, seja bem-vindo ao podcast do Saúde Business, diretamente do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do Saúde Business, que é um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco B2B, com foco em gestão, e também é o canal oficial dos eventos Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai conversar sobre gestão hospitalar. A gente está recebendo hoje aqui a Letícia Turim. Seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer ter você aqui. A Letícia Turim, ela é presidente do Grupo Chavante, uma das maiores organizações sociais de saúde do país. E aí vou apresentar uns dados aqui para a gente contextualizar a nossa conversa. Perfeito. Tá bom? Letícia, se tiver algum erro, por Fica favor, tranquila. me corrija, tá? Fica à vontade. O Grupo Chavantes administra hoje cerca de 30 projetos em 6 estados do país, Certo. né? Movimentando aí por volta de 720 milhões por ano, impactando a vida de milhares de pessoas. A Letícia é a primeira mulher, né, a assumir a presidência da entidade. Isso é um marco importante, né? Principalmente que estamos aqui em 2 mulheres, não é mesmo? E a gente vai falar, como eu disse, sobre gestão hospitalar, a importância da inovação tecnológica, um pouquinho também de sustentabilidade financeira, que é um dos grandes problemas do setor de saúde, e a atuação das OS no fortalecimento do SUS. Tá Perfeito. certo? Vamos lá? Como eu acabei de dizer, você é a primeira mulher a assumir a presidência do grupo, né? E eu queria saber como você avalia a presença feminina em cargos de liderança na área da saúde e de que forma você acredita que essa representatividade pode ajudar a transformar o setor. Bom, eu visualizo que as mulheres, principalmente no setor da saúde, ainda é um setor que é muito masculino, né? Nós temos muitas lideranças masculinas. E para mim é uma honra poder representar as mulheres que não só atuam diretamente e indiretamente na gestão de saúde, e elas sabem a maneira que às vezes é até visualizado por preconceito mesmo, Sim. né? A gente às vezes se sente, mesmo que não esteja tendo essa visão, a gente às vezes quer mostrar o nosso valor, né? Sim. Então a gente tenta ser cada vez mais eficiente, mais profissional, trabalha de maneira leve. Então, assim, para mim é uma honra poder estar representando tantas mulheres, inclusive na minha equipe eu tenho várias mulheres, desde gerência operacional, gerente financeira, advogada. Então, assim, a gente está cercado de mulheres capazes que podem representar muito bem esse meio da saúde. E falando agora um pouquinho da atuação do Grupo Chavante, né? Vocês estão em 6 estados, né? Isso, exato. Como eu falei. E são estados de regiões muito diferentes, heterogêneas, né? A gente está aqui hoje em Campinas, no Congresso da FEOSP. Se a gente olhar para São Paulo mesmo, a capital, na mesma cidade, são realidades muito heterogêneas, né? Sim. Então, pensando a nível Brasil, eu queria saber como que vocês buscam garantir a qualidade e a eficiência em realidades tão diferentes, né? Tá, bom, o Grupo Chavantes, ele sempre preza por um atendimento humanizado. Então, a gente está sempre capacitando a nossa equipe para que ela possa vestir de fato a nossa camisa. Como eu falo isso? A gente tem até um lema que é: nós somos sangue azul. Então, nós conseguimos fazer o nosso colaborador se sentir pertencente ao nosso método de trabalho. Para isso, a gente segue alguns protocolos. Por exemplo, a ONA. Nós acreditamos não só o nosso hospital, que foi a 5ª Santa Casa do Brasil a ser acreditada à ONA, mas também as nossas unidades de saúde. Então, lá temos protocolos de atendimento, de qualidade e segurança do paciente, gestão de pessoas, dentre vários. Principalmente visando garantir a segurança do paciente, para que ele possa ter um atendimento adequado e padronizado desde o início do atendimento até o final. Então, assim, a gente garante que a nossa equipe ela segue o mesmo padrão. Claro que tem regiões diferentes. Por exemplo, existem fatos ali territoriais que eu preciso analisar. O que eu aplico aqui no interior de São Paulo não é a mesma coisa que eu aplico no Piauí, mas sempre seguindo o mesmo
padrão, o mesmo protocolo, a mesma, o macro, né? A gente tem que visualizar algumas questões específicas, mas sempre mantendo o mesmo padrão. Sim, então vamos dizer que vocês têm um critério, vamos dizer, um fio Sim, condutor, e aí vocês vão customizando de acordo exatamente. com cada região, enfim, né? Exatamente, perfeito. E agora falando um pouquinho de tecnologia, né? Você deve ter visto aí no Congresso, falando bastante sobre tecnologia, IA, dados, né? Tá bastante em voga esses assuntos e eles realmente têm assumido um papel bastante relevante, né, na transformação da saúde. E aí eu queria saber como que vocês incorporam a inovação, lidam com a tecnologia, ferramentas que vocês utilizam nas unidades de vocês, né? A gente sabe que tem uma questão aí de limitação, muitas vezes, de orçamento, Sim, né? Que sem dúvida. a maioria das instituições tem esse desafio, vamos dizer assim, mas queria saber como é que vocês conciliam e entregam, de fato, o valor que a tecnologia propõe. Bom, aliado a isso que eu te falei anteriormente com relação aos protocolos, nós prezamos sempre por sistemas para poder operacionalizar de uma maneira mais padronizada. Então, assim, a gente implanta sistemas nos hospitais que vão desde da abertura do prontuário do paciente até a formalização de todo o caminho dele dentro do hospital, a demanda em farmácia de medicamentos, por exemplo. E isso me auxilia até a ter esse roteiro para quando eu for prestar contas para o poder público, porque hoje nós trabalhamos mediante uma prestação de contas. Então, tudo que eu demando dentro do hospital, desde da entrada do paciente até a sua alta, eu dependo de informações que, estando informatizadas, é muito mais rápido e seguro, né? E garante que eu vou, de fato, ter mais transparência no meu trabalho. Então, a tecnologia ela é uma aliada muito importante, apesar dos custos, isso acaba que nos ajuda a ser mais eficiente, transparente e também traz uma economia. Porque, às vezes, eu deixo de ter demandas que eu gasto 2 vezes, eu deixo de efetuar graças à tecnologia, né? Sistemas, enfim. Perfeito. Você poderia destacar qual tipo de tecnologia, o que vocês têm investido mais recentemente e quais os resultados vocês já enxergam, já é palpável? Claro, por exemplo, tem hospital que nunca foi informatizado. Então, nós implantamos um sistema no hospital. Com esse sistema, a gente consegue levantar e reduzir muito, assim, quase que um número muito alto, não sei em porcentagem agora, porque vai muito da unidade, né? Sim. Mas, por exemplo, a demanda com medicamento já reduz bem os gastos, porque às vezes eles não têm controle de entrada e saída, e nós entramos justamente para organizar isso. Evitar o desperdício. Evitar o desperdício, exatamente. Perfeito. Fora a questão do paciente também, né? A permanência dele no leito. Então, se é mais efetivo o atendimento, eu consigo ter uma demanda mais célere e minimizar o impacto desse período que ele fica com a gente na unidade de saúde, né? Sim. E como a gente está falando aqui um pouquinho de cada coisa, agora eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade financeira, que é um tema bastante caro, né, para o setor. Bastante. Seja uma instituição privada, seja uma instituição pública, filantrópica, sempre um probleminha delicado, vamos dizer assim, né? Eu queria entender como o grupo trabalha com isso, quais as estratégias que vocês têm para equilibrar a qualidade no atendimento, né? E, ao mesmo tempo, o controle de gastos, de custos, né? Você levantou aí, você já falou que a tecnologia é uma ferramenta importante, um facilitador aí nesse processo, mas queria saber mais estratégias aí que vocês têm investido. Bom, o nosso método ele é baseado em metas e indicadores. Então, eu estou sempre analisando essas metas e indicadores, sempre revendo essa planilha de custo e até mesmo os protocolos aplicados para garantir essa economicidade no contrato, né? E para isso, não só estamos analisando sempre esses dados, mas eu estou sempre investindo na minha equipe também, para que eles tenham cada vez mais capacitação para poder seguir nessas análises. Então, acho que se você não trabalhar com metas hoje, você não sabe o que está acontecendo no seu projeto. Então, tem que estar sempre revendo, sempre
buscando melhorias, e aí, não estou batendo uma meta porque eu não estou batendo, ou então está ultrapassando, o que está acontecendo para a saúde financeira do contrato estar sempre equilibrada, né? Sim, perfeito. E eu vou fazer uma perguntinha aqui um pouco mais difícil, vamos dizer assim. A gente cansa de ver nos jornais, né, na grande imprensa, escândalos de corrupção, de Sim. fraude envolvendo OS, né? Eu queria saber como que o grupo trabalha, quais alternativas, estratégias mesmo, vocês adotam para se blindar, né, Sim. desse problema e nunca passar por uma situação Sim. parecida, né? Claro. Bom, primeiro que nós atuamos sempre em parceria com o nosso contratante. Então, a gente atua de uma maneira muito clara e transparente. Como eu te falei anteriormente, que o sistema ele auxilia na execução de uma prestação de contas, Sim. Eu garanto para o poder público que tudo que ele está me pagando, ele está sendo investido no projeto. Então, a gente atua sempre com transparência, demonstra nossos feitos de fato, a gente sempre divulga, a gente sempre motiva a nossa equipe também a mostrar o nosso trabalho, porque eu acho que não só fazer, mas a gente tem que mostrar, né? Porque a nossa equipe também, ela acaba que se motiva com isso. Por exemplo, se eu divulgo um trabalho feito em Americana, a equipe do Piauí, ela vai falar, nossa, que legal, eles estão fazendo, vamos, né? Eles se empoderam de fato dessa consciência e da importância do trabalho deles perante a contratação, porque o poder público ele investe no contrato e a gente tem que entregar. Então, a gente está sempre motivando a equipe, treinando a equipe, capacitando, entregando um serviço de qualidade, humanizado e sendo muito claro e transparente com a nossa prestação de contas, que eu acho que é o principal. Isso acho que mitiga um pouco dessas acusações, né? Porque realmente tem muitas entidades que acabam que não prestam o serviço contratado. Perfeito. E aí, acho que até para contextualizar um pouco melhor, você pode explicar para a gente como é que é esse modelo de gestão de uma OS? Por exemplo, você falou que tem um contratante. Claro. Uhum. Como é que é essa dinâmica? Porque a gente fala tanto, mas muitas vezes a gente não sabe como é que é esse mecanismo, né? Tá, bom, a partir do momento que nós participamos de um chamamento público, nós somos contratados, seja por contrato de gestão, seja por algum outro tipo de contrato, e esse contrato, ele me autoriza a realizar um serviço em uma unidade de saúde, seja ela um hospital, uma UPA, uma atenção básica, onde eu tenho um plano de trabalho a seguir. Então, eles me passam o que eles precisam que eu atenda, e dentro disso, cada área tem um valor onde eu não posso ultrapassar, ou também, não, se ultrapassar, eu tenho que explicar o porquê está ultrapassando. Um exemplo disso, eu fui contratada para um hospital que tem uma demanda, quando eles fizeram um plano de trabalho, para X atendimentos. Mas, às vezes, acontece desse número de atendimentos ser extrapolado por vários motivos, dengue, pandemia, qualquer que seja. Então, a gente está sempre trabalhando junto com ele. Essas alíneas eu sempre apresento mês a mês, a minha equipe ela tem conhecimento de tudo que ela tem que entregar diante daquele plano de trabalho, e também a gente está sempre monitorando esses custos e as metas de atendimento, tudo que eles me pediram para ser entregue. Então, a gente apresenta sempre essa prestação de contas do que é feito, e, paralelo a isso, eles vão me passando demandas do que precisa ser melhorado ou não. Então, assim, a gente está sempre alinhado com o poder público, né? No caso, com o contratante. É um contrato que eles me deram a demanda e eu estou entregando de uma maneira mais... Porque qual é a prioridade? A prioridade não seria o termo. Qual é o benefício de se contratar uma organização social? Nós somos, apesar de trabalhar com um órgão público, nós somos uma entidade privada. Sim. Onde eu tenho autonomia e eu posso seguir o meu modelo de contratação. Claro que eu tenho um regimento de contratação para isso, onde tem a transparência, a gente sempre contrata com 3 cotações, tem o contrato, enfim, mas eu sou mais célere. É diferente do poder público, onde ele precisa licitar, ele tem mais... Por exemplo, eu vou comprar uma caneca para o hospital. Eu simplesmente faço cotação, faço todo o processo e realizo a compra. Já o poder público, ele é mais moroso, sim, né? Então, acaba que é muito burocrático. Então, para eles, assim, a organização social, ela facilita e otimiza muito o trabalho. E, baseado nisso, eles conseguem focar em outras unidades deles de saúde. Por exemplo, o município de Americana, aqui no interior de São Paulo.
Nós estamos atuando lá, tanto no hospital, quanto na Com e UPAs. Por isso, a organização ela já foi contratada, ela está seguindo os protocolos, ela está fazendo um serviço bem feito ali dentro. O município e a Secretaria de Saúde conseguem focar nas outras unidades de saúde. Então, no caso, a atenção básica deles, se eu não me engano, no ano passado, recebeu até uma premiação como a melhor rede básica por conta disso. Eles conseguiram despender um tempo maior ali, né, para poder garantir mais eficiência naquela prestação de serviço, porque ele sabia que nós estávamos atuando na outra unidade e com excelência, né, de uma maneira clara, transparente, e eles também podem cobrar a qualquer momento o que eles têm de demanda ou está tendo de dificuldade, reclamação, enfim, é uma gestão compartilhada. Sim. E aí, complementando, de que forma você acha que as OS, né, elas podem ajudar a fortalecer o SUS? Você já pontuou aí a questão de ser mais célere, né? Porque não é tão burocrático como se fosse diretamente com o poder público. Mas o que você enxerga mais de benefício? Eu acho que as organizações sociais, elas estão cada vez amadurecendo mais, né, na prestação de serviço como um todo. Elas vem para fortalecer o SUS, né, para trabalhar em parceria. Essa gestão compartilhada é a gente poder garantir para eles, além da celeridade, a eficiência de porque nosso objetivo é poder fornecer para o paciente, né, o atendimento no SUS, mas como se fosse no setor privado, para que ele tenha a mesma qualidade de um hospital particular. A gente ter esse olhar humanizado para o paciente. Perfeito. Além da celeridade, então, uma eficiência operacional. Sim, sem dúvida. Que, né, é importante que, às vezes, se ficar diretamente com o poder público, fica mais difícil de ser alcançada, né, por essa burocracia. Não só a burocracia, mas eu acho que também muita demanda, né? Sim. Às vezes, e hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em conseguir profissional capacitado e com experiência em gestão no mercado. Então, a nossa entidade, ela sempre está capacitando os colaboradores, eu estou sempre em busca de benefícios para ele, como um todo, né? Seja desde um reconhecimento pelo trabalho feito, desde um benefício como direito a conseguir desconto em academia, coisas que agregam e eles se sentem valorizados e façam parte daquilo e tenham vontade de fazer cada vez melhor. Né? Porque eu acho que se o meu colaborador estiver feliz com o que ele está fazendo, se ele estiver tendo um atendimento humanizado, ele vai fornecer um atendimento humanizado, que é o que importa hoje na saúde, né? O paciente ter o melhor atendimento. E a gente está encaminhando agora para o final do nosso bate-papo. Acho que foi bastante esclarecedor, né? É um tema que não é tão debatido, discutido, né? As organizações sociais. Você é à frente do grupo, a gente falou um pouquinho de gestão hospitalar. Quais são os principais desafios que você tem aí pela frente, vamos dizer, aí, nesse ano de 2025, né? E como você pretende superá-los, né? Bom, eu acho que, a princípio, eu quero fortalecer o nosso modelo de gestão, né? Ele já é um modelo que vem sendo aplicado com muita eficiência, né? A gente tem um legado deixado pelo nosso ex-presidente, Dr. Anis, de muita excelência. Ele sempre prezou e sempre cobrou que nós entregássemos eficiência, a eficiência do setor público, do setor privado para o setor público, a transparência. Então, eu acho que eu quero fortalecer cada vez mais o nosso método de trabalho e analisar as demandas, né? Ouvir também o nosso colaborador, ouvir o nosso contratante e estar sempre fortalecendo para que a gente consiga trabalhar cada vez mais com eficiência e transparência. E a FEOSP, só para a gente agora finalizar de verdade, que papel ela desempenha junto às organizações sociais? Se você puder falar um pouquinho para a gente finalizar. Bom, a FEOSP, primeiramente, assim, ela representa com maestria, né, as entidades filantrópicas do Estado. E eu falo assim que o Rogatti não tem palavras para agradecer todo o apoio que ele sempre nos dá.
E eu também estou no COS, né, que é o Comitê das Organizações Sociais, criado pela FEOSP, onde o Dr. Anísio ele preside. Eu entrei como assessora jurídica juntamente com a doutora Amanda Meloni. E o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais o modelo, porque hoje em dia, como você mesmo me passou, existe muito esse preconceito de que uma organização social ela entra para fazer errado ou que não dá certo o modelo. Não, dá certo sim. E eu quero poder mostrar essa eficiência, essa transparência, essa resolutividade, essa parceria com o meu contratante e também compartilhar as dificuldades entre as organizações, porque às vezes o meu problema é o mesmo problema do outro. Então a gente consegue ter essa troca e a FEOSP ela agrega muito bem isso. Ela consegue unir tudo e os propósitos e está sempre fortalecendo o modelo perante o mercado. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer ter Igualmente. você aqui, tá? Prazer conhecê-la. E a você, muito obrigada por ter ficado aqui até o final com a gente e até a próxima.